foi anunciada agora há pouco a prorrogação do decreto municipal do comércio, né? E nós estamos recebendo aqui ao vivo a promotora dos direitos à saúde pública, Suzana de Lacerda, para debatermos esse assunto, né? Promotora, muito obrigado pela presença, boa noite para a senhora. Eu estava vendo hoje pela manhã, né, o Ministério Público tinha recomendado já a continuidade desse decreto municipal, já com a preocupação desse vírus, né, promotora? Na verdade, a posição institucional do Ministério Público, né, não só dessa promotora, mas como do Ministério Público do Paraná, é que sempre a atuação da autoridade sanitária ela seja de acordo com os levantamentos epidemiológicos e com os dados científicos das experiências vividas, não só no Brasil, como no restante do mundo, já que nós estamos diante de um vírus novo, que não tem medicamento, que não tem vacina e que nós tivemos diferentes experiências. Experiências de países que testaram 100% praticamente da sua população e experiências de países como o Brasil que não testaram a população. E esses países que não testaram a população, o isolamento social, essa contenção, nesse momento da epidemia que nós estamos, os estudos científicos mostram que é a melhor forma de conter aquilo que nós temos dito incansavelmente, achatar a curva, né? Para que o nosso sistema de saúde possa dar conta do atendimento. Como colocar na cabeça da população, das pessoas que estão em casa agora assistindo o programa, da importância dessas medidas? Porque a gente tem visto, principalmente nas redes sociais, as pessoas se degladiando ali, começando a brigar entre elas, porque uma tem um posicionamento, outra tem um outro, mas isso não é um posicionamento nosso específico. Às vezes as pessoas acabam atacando até o Cid Ribeiro aqui por conta de um posicionamento, né? Até a imprensa no geral, mas não é um posicionamento nosso, é das autoridades científicas que entendem dessa forma e que fizeram estudos, muitos estudos para isso, né, promotor? Cid, eu também perco noites de sono pensando nisso, em como convencer as pessoas. É um momento muito difícil e eu acho que é um momento de solidariedade. Eu digo solidariedade a quem? Quanto mais nós fizermos a etiqueta respiratória, o isolamento social, essa contenção da maneira mais correta, nós vamos estar evitando, inclusive, o sacrifício desses comerciantes, desses profissionais liberais, desses empresários, dessas pessoas que estão em casa angustiadas, ou porque estão sem trabalhar, ou com medo de perder o emprego. Só que o que me angustia é ver as pessoas caminhando no lago, é ver as pessoas praticando esporte ao ar livre, sob o argumento de que isso não interfere em nada, né? As pessoas precisam buscar informação e saber que isso interfere, sim. Esse vírus, ele prolifera. Por quê? Porque muitas das pessoas são assintomáticas, ou seja, sem sintomas. Então, as pessoas podem estar caminhando no lago, não é verdade que as pessoas estão sozinhas, elas caminham em 2, 3 pessoas, encontram amigos, param para conversar. Ele pode vir na nossa roupa, na sola do sapato. Quando a gente sai para caminhar, se nós moramos num prédio, nós circulamos no elevador. O que nós vemos nas reportagens pelo mundo é que tem pessoas isoladas, até evitando de ir ao mercado, há 20, 25 dias. Isso é agradável? Não, não é. Mas nós temos que pensar, primeiro, no grupo de risco e, segundo, naquelas pessoas que estão fazendo um enorme sacrifício, ou de não trabalhar, ou de não exercer a sua atividade em nome de garantir a sobrevivência da vida do outro. Então, é muito complicado, né? Eu não estou na linha de frente, eu não estou ali tratando os doentes, mas eu também estou tendo que sair de casa por conta do meu trabalho. Então, as pessoas deviam pensar acerca disso, que pratica exercício em casa. Hoje eu vi uma imagem muito bonita da Inglaterra, as pessoas praticando exercício na porta de casa, sob orientação de um preparador, de um educador físico que era vizinho, né?
É muito triste não poder caminhar no Lago do Igapó, ou lá no Fincão, ou lá no aeroporto, mas é só um período. O que é mais importante na preservação da vida? Não tenho dúvida. O que nós vamos esperar? Nós vamos esperar não ter leitos e não ter um sistema de saúde que nos ampare? Ela chegou num ponto, promotora, a gente tem visto, e eu tenho lido muito a respeito, de países que demoraram um pouco mais, países de primeiro mundo, para as autoridades políticas desses países a tomar uma decisão. E que daí foi tarde demais. Ontem, as últimas 24 horas, nos Estados Unidos, morreram 1.169 pessoas. Ou seja, bateu todo o recorde, né, de pessoas mortas em 24 horas. E nós estamos falando dos Estados Unidos, país extremamente rico. O brasileiro tem uma dificuldade de entender um pouco mais. Se um país de primeiro mundo está tendo essa dificuldade, está morrendo tanta gente, imagina só o Brasil, que a gente sabe o caos que é a saúde brasileira, né? E nós conseguimos reduzir hoje um pouco a ocupação dos hospitais, por quê? Porque nós não estamos tendo trauma. O que é o trauma? O trauma são basicamente os acidentes de trânsito. Agora, nós não podemos evitar os AVCs, vamos falar numa linguagem popular, que são os derrames, os problemas cardíacos, uma pessoa que tem uma descompensação diabética, enfim, a pessoa que já tem uma paraplegia e pode ter uma infecção urinária e precisa ser hospitalizada. Essas coisas não são possíveis de evitar. Um parto, né? Uma mulher grávida que pode ter uma complicação no parto, um bebezinho que possa nascer com um problema e precise de uma UTI neonatal. Então, essas coisas não podem ser evitadas. E nenhum profissional de saúde quer estar numa posição que ele tenha que optar entre um idoso e uma pessoa mais jovem, como essa de 37 anos hoje. Ninguém quer estar nessa posição. Ninguém quer estar contando leitos. E aí, às vezes, as pessoas veem a projeção de leitos, mas nós temos que lembrar que o Hospital Universitário de Londrina não é só para atender Londrina, é para atender até a macro-região. Nós atendemos até Lupianópolis. Então, é uma grande população. Promotora, mas é só 5% que vai ter UTI. Mas nós temos os 20% que vão precisar de leito, que podem precisar de uma respiração artificial e que nós vamos precisar paramentar esses profissionais de saúde. Então, é muita coisa. E se nós tivermos a proporção que pode chegar até 140 mil doentes, é muita gente. É muita gente. Eu vi uma entrevista da senhora semana passada que um trecho me chamou muita atenção e que algumas pessoas acharam que até exagero, mas na minha opinião não. Um trecho da sua entrevista que era o seguinte: vai chegar um momento, se a gente não se cuidar, em que um profissional vai ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Para as pessoas que estão em casa agora, para você não é exagero, isso é uma realidade. Não é exagero, não é exagero. Eu não posso identificar essa colega, uma colega promotora que tem um familiar na Itália. Os relatos dessa pessoa que nos trazem, né, que é uma pessoa próxima, eles são relatos o quê? Inacreditáveis, né? Porque parece que aquilo que a gente vê no país do outro nunca vai acontecer no país da gente. E talvez o Brasil, por ter a sorte de não ter vivido uma guerra, nós vivemos outras situações, que é a pobreza, a miserabilidade, pessoas que passam fome, que é uma tristeza, e eu digo isso é um agravante, porque no momento que esse vírus chegar nessa população, nós também não sabemos como é que esse vírus vai reagir. Que hoje, por exemplo, é a preocupação do Rio de Janeiro, né? E quando esse vírus chegar numa população que está desnutrida, numa população que não tem água disponível, corrente para lavar as mãos, numa população que já não tem um pulmão saudável, como é que vai reagir? Como é que essas pessoas vão reagir a essa doença? Então, é tudo isso que nós temos que pensar. Tá bom. Promotora, muito obrigado pela sua presença, tá? Volte sempre e o espaço sempre aberto aqui para Eu que agradeço a gentileza da Tarobá, da oportunidade de a gente falar e fazer um apelo para as pessoas.
quanto mais nós obedecermos a regra, eu creio que menos tempo nós vamos ter que ficar nessa situação, basicamente, de cárcere, de isolamento. Então, vamos aproveitar nesse momento para a gente ficar com a família, de aproveitar o lado bom disso. Se unir ainda mais, né? Exatamente. Obrigado, doutora. Boa noite, tá? Obrigada. Fique com Deus.